CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quentinho. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Desculpe, né? Tira a gente do foco. Vamos estudar o Missionários da Luz. A Dilane vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente vai dar continuidade sobre as bênçãos de Deus, sobre as bênçãos de Jesus. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio, desde que não insista a intenção de procurar a morte. Não se trata de suicídio, mas de abnegação e devotamento, embora haja certeza de morrer. Porém, perguntamos: quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer que no momento mais difícil a providência apresenta um meio inesperado de salvação? Ela não pode salvar até mesmo aquele que se ache à frente de um caminhão, de um canhão, não é caminhão, gente, é canhão. Muitas vezes a providência pode querer prolongar a prova da resignação até seu último limite. Então, um fato inesperado desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Então, Jesus, iniciamos então o nosso estudo, como dissemos, sobre as suas bênçãos, sobre as bênçãos de Deus, rogando a assistência dos nossos benfeitores espirituais, do nosso irmão André Luiz, do nosso irmão Chico, que juntos trouxeram essa obra tão importante para nós espíritas e para todos aqueles que se interessarem sobre a vida futura, sobre a vida no mundo espiritual. Que Deus permita que esses espíritos estejam ao nosso lado, a nos inspirar, bem como o nosso Leon Denis, o continuador da doutrina espírita, o nosso Kardec, o Altivo e os irmãos que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP. Em nome desses espíritos amigos, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do Cristo Jesus, que pedimos a permissão para iniciarmos estes estudos. Que assim seja. Então vamos lá. Entramos no capítulo 19, passes. Paz. O que é o passe? Passe é movimento. Passe é movimento. Movimento das forças, dos fluidos. Isso que é o passe. Algumas casas adotam a imposição de mãos. Imposição de mãos não é passe. O passe
É uma pessoa diante da outra e vai doar o fluido para aquela pessoa. Nós já ouvimos também algumas pessoas dizerem assim: hoje o passe é coletivo. Não existe passe coletivo. Você pode fazer uma prece. Passe, voltamos a dizer, é movimento. Movimento de fluido. Você vai dar o passe em alguém. Você vai movimentar os fluidos daquela pessoa. Você e ela. O magnetizador e o magnetizado. O passe vem daí. E não o passe coletivo. Não existe passe coletivo. Fala. E no passe coletivo que você está falando que não existe? É uma prece? É uma prece, uma irradiação. Sim, pode ser uma prece, pode ser uma irradiação, só não é o passe. Ajuda, é claro, a gente não faz aqui meditação, todos não ficamos tranquilos, a gente faz oração, após a prece a gente fica tranquilo. E o passe é o movimento de uma pessoa diante de outra pessoa. Vai mexer naquele campo magnético. O médium vai mexer no campo magnético daquela pessoa. Mas vamos aqui ao que o André Luiz nos diz sobre o passe. Vai, Edilane, em todas as reuniões. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador. Vários são os serviços que se desdobram sobre a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito alguns deles. Não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todavia as pessoas Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar. Olha só, é particular. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam o toque. Cadê? Pulei aqui. o toque salutar. Recebeu o toque salutar. E depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Eles atendiam cada encarnado e depois iam atender os espíritos, principalmente os parentes que o acompanhavam. Hoje, na aula de manhã, foi muito interessante que teve alguns depoimentos aqui, pessoais, né? E a respeito, falavam eles dos seus familiares desencarnados. E existe nesse momento uma evocação. Evocar é chamar. Então, quando ele pensa, ele fala na situação, ele evoca. Na verdade, nós evocamos o dia inteiro, a todo momento. Você não para de pensar. Então, quando você pensa em alguma coisa ou em alguém, você está evocando aquela situação. Então, nós evocamos sempre. Isso foi fruto de um estudo lá no Leon Denis.
E eu aprendi isso com o guia da casa, que ele ampliou, destrinchou o capítulo sobre evocação, que está do livro dos médios. Então, evocar é chamar. Quando você pensa, você chama. Como você tece o comentário, um comentário a respeito de alguém, você está evocando aquela pessoa. Aí as pessoas vão para ali, pensam nos seus entes queridos, ou muitas vezes os entes queridos que induziram os encarnados a irem a uma reunião espírita para receber consolo, para receber paz, para compreender a vida espiritual. Então os parentes sempre estão ali, sempre estarão ali. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. Aí eles atenderam então os encarnados, um toque em cada um deles, e depois foram para os desencarnados. A gente vai prestando atenção nas palavras que estão aqui, senão a gente confunde. Vamos lá. O trabalho era atendido por 6 entidades, nós já vimos aqui, né? Indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Vai, Edilane, continua aí. Aqueles nossos amigos... Não, pode ir, vai. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Olha só o passo que é. Como o passe é encarado pelos espíritos, do ponto de vista espiritual. E os espíritos não falavam nada, entravam mudos e ia atendendo a cada um. Vou ler de novo aqui, ó. Aqueles nossos amigos são técnicos. Então há uma especialização em auxílio magnético, que comparecem aqui para dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Então, o que a gente tem feito em nossa casa? A gente estuda. A gente fala com os médiuns da importância do passe. O passe magnético, o passe do salão, é um serviço mediúnico. É um trabalho mediúnico. Então o médium não pode vir de qualquer maneira para o trabalho do passe. O médium não pode chegar atrasado. Não é que não deve, não pode. Ele tem que chegar com antecedência e aguardar em oração, assistir à reunião pública, para depois ele ter a dignidade de ter a seu lado o guia, o técnico, o trabalhador, que encara com seriedade o trabalho do passe. Imagine um passe na cura, na sala de cura. E o médium chega atrasado, o médium não se prepara devidamente. É outro assunto que eu tenho que ler para eles aqui. Que acha que o passe do salão, ele está falando de passe magnético. Não está falando da doação de fluido, do passe curador. São coisas distintas. E o médium acha que, alguns médiums, só dá o passe de qualquer maneira. Não é assim. O médium tem que se preparar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente para esse trabalho. Há que se ter todo um preparo, não é de qualquer maneira que a gente pode vir dar o passe. Olha a postura dos espíritos que estão aqui. São esses espíritos que nos auxiliam. Eles nos auxiliam. Então vamos lá. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Olha a pergunta do André Luiz. Vamos lá, Dilane. Vamos ler aí. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais?
Sim, Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Ponto. Olha aí, vamos ler, porque quando a gente lê assim, a gente não presta atenção. Olha quanta coisa importante aqui no passe, Mônica. Você que fica de fora olhando os médiuns e analisando a postura do médium. Esses trabalhadores apresentam requisitos especiais. Apresentam requisitos especiais. Logo, o encarnado tem que ter esses requisitos especiais para trabalhar com eles. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade. Ah, mas eu quero ajudar, eu quero dar o passe. Não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Que conhecimentos especializados são esses? Conhecimento sobre o magnetismo, conhecimento sobre fluidos. Tem que saber como é que o médium vai dar passe se ele não conhece fluido, se ele não conhece magnetismo, se ele nunca ouviu falar de Mesmer. Aí tem que conhecer. E mais, ele disse aqui anteriormente, precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior. Que qualidades de ordem superior são essas que a gente pode, no nosso acanhado ponto de vista aqui, assinalar? Amor ao trabalho, amor ao próximo. É um trabalho de amor, de doação. Então ele tem que ter amor ao próximo. Como que ele vai dar um passe em alguém se ele não tem amor ao próximo? Se ele tem no coração algum ressentimento, alguma mágoa, então ele não deve dar o passe. Se ele veio de uma conturbação qualquer, como nós falamos de manhã nos nossos estudos, passou a noite frequentando determinados lugares que não são compatíveis a um trabalhador do Cristo, encharcando-se de vibrações deletérias, com companhias espirituais de baixa categoria. Aí ele vem dar o passe aqui no dia seguinte. Que vibração ele traz com ele? Isso é um desrespeito a esses trabalhadores. É um desrespeito à casa. É um desrespeito àquele que vai receber o passe. Então, do nosso acanhado ponto de vista, isso não deve ser tudo, porque do ponto de vista espiritual isso se amplia, e o que nós acabamos de citar são qualidades de ordem superior que o médium tem que ter. E um conhecimento especializado é, no mínimo, conhecimento do magnetismo. Ele tem que estudar. Ele precisa ter no coração o Evangelho. Como que o médium quer dar passe sem Evangelho? Como que o médium quer fazer um atendimento fraterno sem Evangelho? Como o médium quer trabalhar na desobsessão sem o Evangelho? Ou na evangelização das crianças ou das mães sem o Evangelho? Ou qualquer tarefa na casa espírita sem o Evangelho? É obrigatório, pelo menos em nossa casa, o médium está estudando o Evangelho.
É obrigatório. E às vezes o médium tem a faculdade, tem a ostensividade no seu trabalho, mas não é evangelizado, não tem a experiência. E ele quer fazer o que ele quer, porque ele escuta o espírito, ele vê espírito, ele fala com o espírito. Agora, que espírito que ele escuta? Que espírito que ele vê? Que espírito que ele se envolve? É melhor não ouvir, não ver, ficar igual aquele macaquinho, só que as 3 mãos, uma no olho, outra no ouvido, outra na boca. E ser correto. E ser evangelizado. Dizem os espíritos aqui para a gente, não importa a quantidade. Não importa, quando certa vez eu interroguei com relação a um certo trabalho. Se tiver uma pessoa, faça com ela. O importante é a qualidade. Aí eu exijo. E ele continua, o servidor do bem, vai Adilânia. Mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço, se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Olha aí, uma aula para todos nós. As pessoas não conhecem as obras de André Luiz, não conhecem as obras da Dona Ivone, não conhecem as obras de Leon Denis e se acham médium. Tem que conhecer. Ele está falando aqui tudo sobre o passe. O passe, que muitas pessoas, eu só dou passe no salão. Poxa, a oportunidade que a gente está tendo de estar junto a esses espíritos, olha o que se exige dos espíritos. Vou ler devagar, de novo, que quando eu ler a segunda vez fixa. O servidor do bem, nós somos servidores do bem? Mesmo, quer dizer que o encarnado tem que ser também. Mesmo desencarnado, quando ele coloca esse mesmo, é o encarnado e o desencarnado. Não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Como que você vai exteriorizar suas faculdades radiantes se você não tem uma elevação mental contínua? Essa será a próxima aula do COMP. O Valdeci vai ficar sentado de novo ouvindo. O passe. Como? Perguntamos, como nós, os médiuns, vamos irradiar um fluido benéfico que ele colocou aqui, exteriorização das faculdades radiantes, o que radia, luz, traduz-se em cura, em pacificação, em equilíbrio para o próximo, se eu não tenho um padrão superior mental contínuo. Como? Tudo bem, nós não estamos no mundo espiritual. O espírito não precisa pegar ônibus, o espírito não precisa comer, o espírito não precisa aturar o chefe que ele não gosta no trabalho material, o espírito não tem as coisas que nós temos que fazer, dá-se um desconto. Porém, a gente precisa fazer a nossa parte. Eles vão fazer, como a gente às vezes pede na prece, Senhor, permita que os guias sobrepujem as nossas dificuldades em benefício do nosso irmão. E eles farão isso. Então, eu preciso pedir e ter humildade de pedir para que eu seja assessorado por eles. Eles sabem das nossas dificuldades. Dificuldades estas inerentes
ao encarnado. Ao encarnado. Então, a gente tem que se esforçar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. A gente tem que ter um mínimo de preparo, um mínimo de conhecimento, de estudos. Vamos lá. Olha, o passe, hein, Adilane? Continua aí. O missionário de auxílio... Não, cadê? Aonde que parou? Esse é mesmo, o missionário do auxílio magnético. Faculdades radiantes. O missionário de auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita tanto encarnado como desencarnado, que eu entendi. Não, ele está falando na esfera dele, dos desencarnados. Tanto faz encarnado quanto lá. A gente está se inserindo nisso aí. O ideal é que nós tivéssemos essa elevação toda. A gente não tem, mas foi o que nós falamos, a gente precisa se esforçar. Então aqui, ó, o missionário do auxílio magnético na crosta, olha, você tem razão. A Adilane prestou atenção bem. Ela tem razão. Olha só, de novo. O missionário do auxílio magnético, ele está chamando de missionário aquele que dá paz. Na crosta é o encarnado. Ou aqui em nossa esfera, o desencarnado, você tem razão. Continua. Necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança do poder divino. Olha, ele agora disse quais são as condições morais, né? Aí, quando ele disse lá em cima, eu falei algumas. Eu falei do amor, né? E como é que ele disse lá em cima? Determinadas qualidades de ordem superior. São essas aqui. Faltou nós falarmos aqui a fé. Então, o trabalhador, ele tem que ter fé. Porque, normalmente, né, na sua grande maioria, ele não está vendo o fluido sair da sua mão. Ele não está vendo o guia do seu lado. Então, ele tem que ter confiança na casa, no trabalho que está realizando. E, acima de tudo, fé. Fé em Deus. Vamos lá. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo. Equilíbrio. Está falando de equilíbrio. Espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda. Fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Olha as qualidades que pede para nós médios. Isso aqui está ao nosso alcance. Eu levei um tempo para entender quando, certa vez, eu não vou entrar aqui nos detalhes, eu passei por uma situação muito difícil e fui para o trabalho. E fui para o trabalho da cura. Teve uma confusão na minha porta, na minha casa. Eu tinha chegado do trabalho e acabei me envolvendo para poder dirimir a confusão. Mas levei as cipuadas, né? Não tem jeito. Mas tomei o banho e fui para o trabalho. Acabei sendo o foco ali do negócio depois. E quando eu cheguei no trabalho, eu fui falar com o Altivo. Eu fui lá no apartamento, falei, Altivo, eu acho que isso é honestidade da nossa parte, é ser honesto com o trabalho. Olha, aconteceu isso, mas eu estou bem, eu estou com minha cabeça aqui, estava lembrando aqui do trabalho, não fiz nada de errado, não pensei mal nenhuma de ninguém. Aí o Altivo falou assim, hoje você fica sentado e não dá o passe.
Eu fui, meio que contrariado, fiquei sentado e não deu passe. Eu fiquei pensando lá, eu não tive o amadurecimento para compreender o que ele já compreendia. Falei, poxa, mas eu não me envolvi em nada, eu não fiz nada de errado. Eu estava pensando aqui no trabalho, eu vim aqui para o trabalho. Olha o que ele está dizendo aqui, olha o que ele disse aqui. Vou ler aqui de novo. O que o altivo viu que eu não vi. Necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentrado amor ao semelhante. Eu estava com espontâneo equilíbrio dos sentimentos? Eu não estava. Por quê? No problema lá, atingiu meu filho, meu sobrinho, atingiu a todo mundo, a minha família. Então, por mais que eu não quisesse, eu me envolvi na situação. Ele não deixou eu trabalhar. Ele não deixou. Então, nós temos que ser honestos conosco mesmo e respeitar o trabalho dos outros, porque o trabalho mediúnico não é nosso. O trabalho pertence aos guias. O trabalho do passe não pertence a nós. Nenhum trabalho mediúnico pertence ao médico, ao médium. Nenhum trabalho mediúnico. Quem dirige são os espíritos. Então eu tenho que estar o mais preparado possível, pelo menos para não atrapalhar. Fala. Eu estou lembrando uma experiência que eu tive. Eu vou botar aqui, não basta boa vontade. E vou botar... Não basta ter boa vontade para esse trabalho. E a outra Nós falamos no início. Não, sim. Eu estou colocando no exemplo que eu vou dar. Porque eu estava com muita boa vontade. Entrou uma pessoa totalmente desequilibrada, que a gente conhece, você conhece, o Jorge, que ficava ali andando, era morador de rua. E eu sempre tive uma compaixão com ele. Ele é muito inteligente. Ele sempre entrava, dava um pitaco correto dentro da linha de Kardec. Fantástico. Ele estava na minha fileira para eu dar passe. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Eu vou dar passe nele. Aí eu peguei, Senhor Jesus, que eu possa dar todo o meu fluido, que ele possa se harmonizar, que isso, que aquilo. Cheguei em casa, fiquei muito mal, fiquei 3 dias de cama. 3 dias de cama. Aí eu falei, não é possível. Eu fui lá com amor, dar passe nele, como é que pode acontecer um negócio desse? Escrevi, filha, a resposta foi a seguinte, filha, quando fores dar passe numa pessoa que tem problemas psiquiátricos, trabalhe mentalmente. Quer dizer, eu tomei conta do passe, que foi o que você acabou de falar, esqueci do guia e abri a torneira. E mais do que isso, você abriu o seu campo magnético para ele. E ele não estava sozinho, porque todo mundo que vem à casa espírita, ou vai a qualquer lugar, nunca está sozinho. Com ele estavam espíritos desarmonizados e desequilibrados, até porque ele andava na rua. E esses espíritos, o que eles fizeram? Opa! Olha, ela está querendo me ajudar. Às vezes não quer o mal seu, não. Ela quer me ajudar. Eu encontrei aqui alguém que quer me auxiliar. Aí, quando você foi embora, eles foram atrás. E você não pôde segurar a onda. Você esqueceu do teu guia. Você se achou. Isso é orgulho. Eu vou dar o passe nele. Eu vou curá-lo. Eu vou acalmá-lo. Aí, foi um ensinamento. Aquele exemplo que nós tivemos, que nós já citamos aqui, que foi tema de estudos lá no Leon Denis,
num encontro de mediunidade também. O médium, ele já desencarnou, e como foi tema de estudo, a gente pode falar. Foi público. Ele foi visitar, tirou férias e foi passear. Foi para a Bahia. E chegou na Bahia, de férias, não tem compromisso lá com o meu trabalho, resolveu visitar uns terreiros lá na Bahia. Foi, visitou um terreiro, visitou outro, voltou para casa, começou a ficar doente, chegou em casa, não se sentiu bem, foi para o médico não achava nada, ele foi se prostrando, voltou para o médico não sabia o que fazer, deu injeção, deu remédio, foi para casa, foi dirimindo, apagando e resolveu então, aí lembrou que era médium, né? Aí chamou lá o altivo, pediu socorro no centro. O centro muito grande, ó, aquilo ali, se não pedir não vai. Imagine o centro com quase 3.000 médiuns. Como que o diretor mediúnico vai lembrar de todo mundo? Se não falar, ele não sabe. É a mesma coisa. Você tem que entrar em sintonia com ele, com Jesus, e pedir. Aí o altivo foi lá. Quando chegou lá, o doutor Erma, ele viu, e estava ele e o doutor Erma, ele viu o rapaz na cama, deitado, prostrado, não conseguia mais nem levantar, mal ia ao banheiro, de prostração, e em torno da cama, dezenas de baianas, aquelas baianas que colocam aquelas roupas lá, um monte de espírito. E o doutor Erma, dizendo o altivo para a gente, perguntou, por que vocês estão aqui? E elas disseram, ele foi nos visitar. E muito simpático, nós resolvemos acompanhá-lo até em casa. Para ele chegar bem em casa, só que ele adoeceu. E nós estamos aqui cuidando dele, para ver se ele melhora. Olha só. Aqueles espíritos queriam mal dele? Não. Foram para ajudá-lo. Aí disse que o doutor Erma falou para elas assim, olha, muito obrigado, eu sou médico e ele está precisando de tratamento médico. Eu peço a vocês que retornem ao lugar de vocês, lá para a casa de vocês, que nós vamos cuidar dele agora, tá? E muito obrigado pelo carinho de vocês. E o altivo disse que viu aquelas baianas saindo em fila, uma atrás da outra, assim, rodaram e foram embora. A disciplina dela, né? Tem um trabalho disciplinado, foram embora. E o doutor Erma foi lá, deu o passe nele, ele começou a melhorar, ficou bom. Ele podia até ter ido a óbito. Ele poderia até ter ido a óbito. Mas vocês vejam, ele não suportou, ele não aguentou a presença daqueles espíritos, a vibração daqueles espíritos. Então o médium, ele não pode ir a qualquer lugar. Quer dizer, pode, né? Mas depois aguente as consequências. Ele tem que se preservar. E se ele está numa casa organizada, seja qual for a casa, como é a nossa, ele tem que entrar na regra do jogo. Eu falei regra do jogo, mas é regra do trabalho, na disciplina do trabalho. Quantos médios estão chegando aqui? Hoje, vieram 2 médios, vieram semana passada. São médios ostensivos, me pediram para trabalhar. Eu deixei outra pessoa falar não por mim. Eu falei, eu não vou me desgastar, porque eu já falei uma vez que elas têm que estudar. E a outra pessoa falou a mesma coisa. Não satisfeitas, elas vieram falar comigo. E quando eu vou trabalhar? Eu falei, Valdeci, o que você falou para elas? Não, só o ano que vem, elas têm que estudar. Eu falei, tá. O que o Valdeci falou com vocês? Vocês entenderam o que eles falaram? Então, muito bem, então vamos estudar. Por quê? Tem regra a casa, tem disciplina.
E nós aqui já erramos. Eu já errei. Eu não vou dizer nós, aí eu posso dizer eu, na primeira pessoa. Eu errei. Eu deixei algumas pessoas trabalharem porque pediram. Eu vi um certo empenho daquela pessoa, ao mesmo tempo que eu vi falta de maturidade para o trabalho, mas eu deixei trabalhar. E deixar o trabalho, simplesmente deixar o trabalho, virar as costas, foram embora. Algumas extremamente perturbadas, e eu vi depois a perturbação, e estão perturbadas até hoje. E quem foi o responsável? Então tem que ter cuidado. Eu quero dar passe, pode dar passe no salão. Pessoas que se afastam de um trabalho sério, numa atitude infantil, burro velho com atitude infantil, se afasta, faz um bocado de malcriação, depois quer voltar. Tudo bem, está aberta, a porta está aberta. Vai sentar, vai se harmonizar, como o Altivo fez comigo. Senta, se harmoniza, semana que vem você trabalha. Vai vir, vai se harmonizar, o ano que vem você trabalha. Porque a falta, o período de equilíbrio para o médium se estruturar está para a falta que ele cometeu. Então é muito sério. É muito sério. Dar um passe no salão é muito sério. Alguém de vocês que está aí sentado, se me visse ali na rua, fazendo coisas que não deve, bebendo, por exemplo, como disse o nosso companheiro, eu bebo na minha casa. Eu não tinha nem que ter falado aquilo, porque eu não quero tomar passe dele. Então vocês dizem, eu digo para vocês, vocês me veem ali numa, como dizem na gíria aí, numa parada errada. Aí eu venho aqui dar passe em vocês. Vocês vão querer o meu passe? Pô, mas eu sou gente boa. Mesmo assim não quer? Nem se você chupar bala com álcool. Pô, Carlos, até você, Carlos. Então, olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade diante daqueles que ali estão sentados. É muito grande. Vai receber carga. Mas na casa organizada, os espíritos... Sim, os espíritos vão evitar o máximo que ele puder, mas você é o que você é. O meu passe é diferente do da Adilane. Se nós dois estamos num caminho do estudo, do bem, no esforço, o fluido vai se assemelhar. Mas se eu for lá para... Como aconteceu certa vez aqui, aí em breve, foi sábado mesmo. Quando nós dissemos ali, todos são iguais. Tem gente que mora aqui na comunidade, que está conosco. Ou uma pessoa jovem, mas com muita sensibilidade, chegou para mim e disse, olha, eu saí daqui, eu tomei o passe com uma pessoa lá, que o senhor falou, e fiquei passando muito mal. Muito mal. Aí eu vim aqui, tomei o passe aqui em cima de novo para eu melhorar, para eu poder ir para casa. Eu estava bem, fiquei mal. Vim aqui em cima, lá, com o trabalho que a Adilane faz, com os espíritos, ou que os espíritos fazem com a Adilane. Né? Que a Adilane também não é flor que se cheire, mas está se esforçando. E então, ela ficou bem, graças aos espíritos. Ela relatou isso. Aí eu converso com a pessoa, vem cá, como é que está aí a vida? Como é que foi? Então, outro dia deu exemplo. Eu estava lá, eu gosto ali, eu gosto de ser livre, de noite eu gosto de um barzinho, mas eu não bebo não. Mas eu fico lá com as minhas amigas, conversando. Ora, aí o médium, sexta-feira, vai para um barzinho, num lugar complicado, é a comunidade que ela mora.
E no sábado de manhã vem dar passe, pelo amor de Deus. E vem estudando na casa há algum tempo. E por misericórdia, a gente liberou para o passe, porque está cheio de energia. Acendia a lâmpada, apagava a lâmpada, a televisão ligava sozinha, a bica abria, fechava, a porta batia. Um monte de efeitos físicos. Ó, vamos acalmar isso, vamos estudar, vamos continuar estudando. E, ó, estudou um período, paralelo ao estudo, nós vamos trabalhar, vamos dar paz. Você tem que canalizar essas forças. Mas não modificou a vida moral. O que é que eu vou fazer? Vou ter que experimentar, ver em quem vai dar passe, conversar com as pessoas, como estão se sentindo, sem que ninguém saiba de nada, e vou afastá-la do trabalho. Vou ter que afastar. Essa é a minha função. Eu não estou aqui para ser bonzinho. Estou aqui para ser justo. Não sou o diretor mediúnico. Tenho que fazer isso. Vai amadurecer mais, vai entender mais, vai compreender mais o que é o trabalho. Se nenhum de nós quer receber carga, a gente tem que se preparar para dar o melhor para o outro também. Temos que observar o nosso comportamento. Pede-se santidade? Claro que não, não é isso. Mas um esforço, não dá mais para a gente ir para qualquer lugar. Não dá. E eu deixei bem claro com o nosso amigo, ó, isso é um problema dele. É ele com o guia dele. Ninguém aqui está autorizado a beber em casa, não. Mas se beber, o que eu vou fazer? Eu não estou vendo ninguém. É a consciência de cada um. Pode ter certeza que o guia mesmo vai afastar ele do trabalho, se ele não melhorar. Hã? Contudo, vamos lá. Acho que a gente vai ter que parar, hein? Faltam 10 para as 6. Não vimos nenhum parágrafo. Não termina só esse parágrafo. Vai, cumpre-me, acentuar. Vai, Adilane. O senhor fala muito. Ô menino. Cumpre-me. Cumpre-me, acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências e que não se pode fugir quando na esfera carnal. A boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. Olha aí, a boa vontade, o esforço. Vai. O que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Caramba, hein? Que estudo esse, hein? Ele fala para aquela pessoa que luta. Eu boto o Sr. Carlos nisso aqui. O Júnior também, que eu gosto muito dele. São pessoas que estão se esforçando. Corre atrás, esforça. Aí ele põe isso aqui. Não é pessoa que tem noção da coisa e não quer, entendeu? É pessoa que está lutando, chora por quer fazer o bem e não está conseguindo ainda. Por causa do trabalho profissional da vida. É. Então tá aí, gente, o nosso estudo. Acho que foi útil, né? Então não terminou, né? Vai voltar lá em cima. Vamos parar aí, semana que vem a gente continua daí. Mas creio que esse é um tema para a gente falar aqui para os médios na próxima semana. Então que Jesus abençoe o nosso esforço. Vai, Adilane, faz a prece. Agradecemos a espiritualidade que conduz a Casa de Amor, ao Sr. Altivo, a Dona Lurdinha. Agradecemos ao Sr. Francisco, ao André Luiz,
com todos os outros espíritos que vêm nos ensinando aos poucos a crescer, nos ensinando como se deve comportar um trabalhador diante do Cristo. Agradecemos a vocês, não só nós encarnados, mas como diz esse grande irmão, os desencarnados também. Peço por eles entendimento, peço por todos, peço pelos ouvintes, para nós trabalhadores. Peço entendimento. Peço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus. E damos por encerrado o estudo dessa tarde. Que assim seja. Tudo em nome do amor e do nosso amor.